Então, pessoal, só fazendo uma breve explicação aqui, breve não, que eu acho que vai ficar um pouquinho grande, sobre o que falam os 14 livros da metafísica de Aristóteles, né? São em letras gregas, alfa maior, alfa menor, beta, teta, gama, enfim. São vários livros. E aí neles, ele vai ser ali o primeiro que realmente fundamenta, que alicerça uma metafísica realmente completa. Porque antes dele a gente não tinha tido, de fato, uma metafísica que fosse completa. Porque até a própria de Platão, convenhamos que é uma cagada, né? A metafísica platônica, apesar de ter sido a primeira, tem essa sua importância, mas só fez merda. Inclusive o próprio Aristóteles concorda comigo e eu vou explicar o porquê. Bem, primeiramente você tem que entender que Aristóteles ele divide os domínios do conhecimento em domínios teóricos e práticos. Isso é bem simples. E aí nos teóricos ele coloca a ciência primeira, a matemática e a ciência segunda. A ciência primeira é a metafísica, a matemática é a matemática mesmo, e a ciência segunda é a física. E a física ele explica como os fenômenos naturais, então envolve química, biologia, todas as ciências, beleza? E aí, dentre a ciência primeira, que é essa que ele aborda nesses 14 livros, só destrinchando ela, ele vai trazer ali uma série de críticas a filósofos anteriores a ele. Por exemplo, ele costuma muito falar que fulano estava errado, e ele mostra o porquê está errado, e ele corrige esses erros, preservando aquilo que o cara acertou na concepção dele. E realmente ele tem muita sensatez ao fazer isso. Por exemplo, ele pega Heráclito, que era o cara que defendia as mudanças e tudo mais, falava, tá errado. Pegava Parmênides, o cara que defendia o oposto, as imutabilidades, dizia, tá errado. E pega Platão, que foi o cara que meio que tentou conciliar essas duas concepções, essa concepção de Heráclito e essa concepção de Parmênides, para então ele cunhar aquilo que seria a primeira noção de metafísica, que é o mundo sensível e o mundo inteligível, ou seja, aquele mundo das ideias, que para Aristóteles não faz sentido nenhum, mas que para Platão seria uma forma de você justificar com ordem aquilo que é o caos, que é a própria realidade nua e crua. E para isso ele cria aquele mundo das ideias em que as coisas não são inventadas, mas sim descobertas. E aí você descobre aquilo que, por natureza, só poderia ser daquele modo, já que já estava subscrito no tecido da realidade unificada, digamos assim. E Aristóteles vai criticar isso, justamente porque ele entende o papel do mundo sensível. Platão discorda veementemente do mundo sensível, mas Aristóteles ele dá sua importância ao mundo sensível. Ele valoriza o mundo sensível no sentido de que os sentidos, a visão, o olfato, o paladar, eles nos dão percepções. A partir dessas percepções, nós temos sensações. A partir de várias e várias sensações, nós temos experiências. A partir, então, dessas experiências, nós cunhamos um intelecto. Com esse intelecto, nós chegamos a algumas abstrações. Com abstrações, nós conseguimos elaborar conceitos. A partir de alguns conceitos, nós consideramos, então, a unificação de uma ciência. E a partir de várias ciências, você tem, enfim, um conhecimento. Então, o conhecimento, a partir dele, é que você consegue identificar as causas e aquilo que é verdadeiro. Em outras palavras, o que é que Aristóteles entende como consciência? Ele entende que a consciência nada mais é do que uma evolução dos instintos. Você pega os instintos primordiais dos animais, aqueles mais básicos, bactérias e tudo mais. Tem o quê? Tem sensibilidade, irritabilidade, aqueles conceitos que a gente vê que de fato o cara já sabia isso há 2.400 anos atrás. Mas enfim, o que é o ser humano? O ser humano, Aristóteles vai dizer que ele tem a capacidade de ter um instinto que ele chama de memória. E a memória, na medicina, a gente entende como ela é formada lá no sistema límbico e tudo mais, como é que ela é armazenada, como funcionam as sinapses e tudo mais. E aí o que é que Aristóteles vai dizer? Ele vai dizer que a consciência, ou seja, a noção de saber que eu estou pensando, ela se dá por uma junção de dois instintos. O instinto passado, que é aquele da memória, que só um indivíduo que passou por todas essas etapas que eu falei tem, ou seja, ele é um indivíduo completo intelectualmente e ele tem várias e várias memórias, ou seja, o conhecimento dele é grande. Então a consciência é você ter essa memória passada, alicerçada aos instintos presentes, ou seja, às sensações que me facultam pensar nesse exato momento. Então, quando eu estou elaborando esse raciocínio, aqui agora, por exemplo, eu estou unindo a minha memória, que são as coisas que eu já sei, com os sentidos, os instintos e as coisas que me facultam nesse exato momento. Então, para Aristóteles, a consciência é justamente isso, certo? Só que aí a principal questão de Aristóteles não é nem isso. Isso é ele introduzindo e tudo mais. Ele dá ali a ideia da teoria das quatro causas, que é bastante interessante porque é a primeira forma verdadeiramente
palpável de metafísica, né? O que é a teoria das quatro causas? Ele exemplifica com o exemplo de Sócrates, uma estátua de Sócrates. O que é essa estátua de Sócrates? Você pode dividir ela metafisicamente em quatro partes. Você tem, em quatro causas. Você tem a causa material, que é do que ela é feita, ou seja, de mármore. Você tem a causa eficiente, que é o motivo pelo qual esse mármore está mudando até se transformar em algo que a gente ainda não sabe o que é. Vai ser a estátua, claro, mas... Ou seja, a matéria e o porquê essa matéria está mudando, beleza? E aí tem a terceira causa, que é a causa formal. A causa formal é o motivo, ou seja, o propósito. A palavra é essa, o propósito pelo qual essa peça está mudando, essa matéria está mudando. E tem a causa final, que ele chama de telos, que é o que significa essa mudança depois de pronta, que no caso da estátua de Sócrates vai significar o quê? Honra, prestígio, mérito, essas coisas, esses valores que são mais abstracionais, beleza? Então são essas quatro causas que circundam também os conceitos de ato e potência, que foi Aristóteles também que criou esses conceitos. A potência é o potencial de mudança, e o ato é esse potencial se concretizando na forma das quatro causas se transformando, beleza? Então é isso que a gente entende. E é por isso que você vai entender que o mundo das ideias de Platão é uma balela. Sabe por quê? Porque tem até filósofos recentes, como o próprio Albert Camus e também o próprio Nietzsche, que fez uma crítica direta a essa visão platônica, que dizia o seguinte: quando você cria do nada um universo paralelo em que as coisas são perfeitas e tudo mais, você não está tentando atribuir a verdade àquilo que você está dizendo, mas você está fugindo da sua responsabilidade inerente de atribuir significado aos fenômenos da sua vida. Então, para mim, Nietzsche, para Camus, isso é uma tentativa, digamos, covarde de você ignorar o peso ou de você enfrentar o peso da própria existência, que é desprovida de qualquer significado. Então, quando eu pergunto qual o sentido da vida, eu tenho duas respostas. Eu tenho a resposta científica e eu tenho a resposta filosófica. A resposta científica é passar adiante. Quando eu falo em vida, eu falo em todas as vidas. Não estou falando na vida humana. Você olha na biologia e na evolução, o sentido da vida sempre foi se adaptar e passar adiante esses genes. Só que quando eu olho do ponto de vista filosófico, eu percebo que a resposta só pode ser subjetivo. Porque se eu perguntar a uma pessoa qual é o sentido da vida, ela vai dizer: meu sentido da vida é ser mãe, o outro vai dizer é ser feliz. Então cada pessoa tem a sua. Por quê? Porque no fim das contas, esses caras vão mostrar que não existe sentido algum na vida. Então é uma missão nossa, cada dia, atribuir um significado diferente à sua própria vida para que você compense esse vazio que é inerente à existência. E que os filósofos como Platão e como os estoicos eram covardes nesse aspecto, nesse aspecto, por não conceber a ideia de enfrentar esse vazio existencial, beleza? E para isso, eles projetavam coisas que lhe faltavam. Por exemplo, consolo, verdade, esses conceitos que são carentes numa sociedade qualquer. Então, eles projetavam isso em um mundo paralelo, ou no caso dos estoicos, no próprio mundo, dando aquela ideia de logos, que é um universo ordenado, uma máquina cosmológica em que cada peça, cada engrenagem tem a sua função. Então isso não existe, segundo a minha opinião, e também segundo a opinião de Nietzsche, de Camus, de Kant, desses caras, desses iluministas para cá, digamos assim. Então, Platão já sabia isso há 340 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.400 anos o cara já sabia disso. E o cara afirmou isso muito antes dos iluministas. Só que qual é o meu ponto de discordância com Aristóteles? Quem sou eu para discordar de Aristóteles? Mas tem algumas coisas que realmente você vai me entender, porque eu estou me baseando em coisas que são mais refinadas do que o pensamento aristotélico, o pensamento kantiano, o pensamento de Hegel, de Heidegger, o pensamento desses caras que, modéstia à parte, chegaram um pouquinho mais longe, mais profundamente no quesito filosofia do que Aristóteles, que era a questão das causas primeiras. Aristóteles valorizava mais, lembra das quatro causas? Aristóteles valorizava mais a terceira causa, que é a causa formal, ou seja, o propósito pelo qual a pessoa ela muda. Não a pessoa, mas algo muda. A metafísica de algo muda, beleza? E aí ele faz aquela diferenciação entre o ser e o ente. O ser é a essência elementar, o ente é a materialização, ou seja, é a matéria e a forma. Então, o ente é o ser sendo, beleza? E aí ele dá esse valor na causa formal, porque ele afirma que tudo tem um propósito, que tudo
tem uma causa. Então, o universo causal, a gente entra naquela questão do argumento Kalam, né? Que é o fundamento comum da causa primeira. Ou seja, se todas as coisas são móveis, por serem causais, o primeiro motor deveria ser imóvel. Ou seja, seria ato puro e não teria potência alguma, porque ele é a própria transformação em si só. Então, Aristóteles diz que isso é Deus. E aí ele atribui esse significado, justificando isso com a terceira causa, que é a causa formal, que é o propósito pelo qual aquela coisa está mudando, beleza? E aí você entende que Aristóteles não leu o meu livro. Tô brincando, pessoal. Enfim, tem vários iluministas já depois que realmente mostram que isso não faz algum sentido, porque o universo, se você for olhar do ponto de vista mais analítico, ele tende ao caos, ele não tem ordem, como diriam os estoicos. Então aquele livrinho que você lê de estoicismo numa tentativa fajuta de usar aquilo como autoajuda, esqueça, tá? Não existe ordem no universo, não existe uma máquina cosmológica em que você é uma engrenagem, em que você tem um papel, você não tem papel nenhum, não há sentido nenhum na vida. E eu, inclusive, eu refutei esse argumento Kalam num parágrafo ou num capítulo do meu livro, mostrando que ao você colocar um motor imóvel na jogada, você não resolve o problema, você apenas coloca ele para um próximo nível, você apenas adia o problema, você empurra ele com a barriga. Então, enfim, eu explico bem direitinho isso lá, mas é para não ficar tão longo aqui, beleza? Então, o que eu gostaria de dizer com tudo isso é que o ponto em que todos esses filósofos clássicos, de certa forma, erraram, segundo os filósofos mais modernos, é que eles atribuíam muito significado, muito sentido onde não havia. Porque o que acontece, na verdade, é que nós codificamos a nossa existência para reduzi-la ao tamanho do homem, para torná-la compreensível. Então, nada tem um propósito, como diria Aristóteles, que dizia que tinha, mas nada tem um propósito, a não ser aquilo que nós subjetivamente atribuímos. Então, as coisas são o que são, independente do que digamos que ela seja. E a partir do momento que a gente diz que ela é algo, ela deixa de ser no exato instante em que eu afirmo isso, porque na verdade eu estou atribuindo critérios que para mim são subjetivos a uma coisa. E na verdade não são subjetivos, são intersubjetivos, que todas as pessoas têm aquele consenso. E o que acontece é que essas definições, na verdade, não existem. Então, o que vai acontecer é que você vai começar a observar padrões e a partir daquilo você vai atribuir significados, quando na verdade não existe aquilo, não existe sentido naquilo, e aquilo é uma categorização sua a partir de um critério pré-estabelecido, de uma premissa condicionada ao seu conhecimento pré-existente, beleza? Então é basicamente essa a ideia de Aristóteles geral. Essa parte que eu falei aqui no final foi mais minha, mas enfim, Aristóteles era mais isso mesmo. Então, no fim das contas, na minha humilde opinião, a própria metafísica é uma forma de você criar um problema onde não existe para tentar explicá-lo, porque nada tem sentido, não existe essência das coisas. Então a gente cria essa essência para a partir daí entrar num debate que é super complexo, e de fato esse debate é super empolgante. Mas do ponto de vista, e talvez seja isso que nos entreta de certa forma filosoficamente, mas que no fim das contas não faz sentido algum. Mas aí você também não pode ser chato demais como Albert Camus, né? Então você tem que entrar na onda, digamos assim, né?